Crianças, boa tarde. Vamos lá pegar o nosso livrinho de história, tá bom? Na página 105, para iniciarmos a correção das nossas atividades. Vamos corrigir 105, 106, 108A, 111, 115 e 116. Então, vamos lá, lápis na mão, tá bom? Vamos corrigir. Na primeira questão, nós temos relacione as colunas sobre o que herdamos da presença do negro africano no Brasil. Nós temos 1, técnicas, 2, alimentação, 3, religião, 4, música e 5, vocabulário. Vamos ter nessa ordem a respostinha: 4, 3, 2, 1, 5. Batuque, samba é a música. Umbanda e candomblé é a religião. Vatapá, acarajé, azeite de dendê é o quê? Alimentação. Manejo da agricultura e da mineração é o 1, técnicas. Mandinga, cafuné, quilombo é o quê? O 5, vocabulário. Na segunda, complete o infográfico, escrevendo como os africanos fabricavam muitos de seus instrumentos musicais, né? Então, nós temos aí, primeiro, os escravos, né, eles pegavam as árvores cortadas para dar espaços às lavouras de cana. Depois que pegavam, na segunda imagem, os troncos eram cortados, como você pode estar vendo. Terceira imagem, eles raspavam a parte interna dos troncos. E última e quarta imagem, eles utilizavam as peles de animais como membranas, né, para que assim eles produziam, né, os seus instrumentos, né. Isso os africanos, fabricando seus instrumentos musicais. Na terceira, observe as imagens de vida dos escravos no Brasil e escreva sua opinião sobre esse acontecimento histórico. Nós sabemos que os escravos eles foram trazidos da África, né, gente, para trabalhar aqui na lavoura de cana-de-açúcar. Quando chegaram aqui, eles não eram remunerados, não eram pagos e eles sofriam muito, né? O nome já diz, eram muito escravizados, porque eles tinham que obedecer, fazer tudo que os senhores de engenho mandavam. E aí, quando eles não faziam, quando eles eram pegos no flagra, quando eles desobedeciam por algum motivo, então eles eram chicoteados, eles apanhavam. Então, como eu disse para vocês, todo o trabalho realizado nesse período colonial, era de obrigação dos escravos. Os senhores de engenho obrigavam, inclusive, como você está vendo na imagem abaixo, até a transportar as pessoas doentes de um lugar para o outro. Era responsabilidade dos escravos. Aí a última imagem, da mesma forma, né, na moenda, né, trabalhando na moagem da cana-de-açúcar, fabricação, né, do açúcar. Todo o trabalho pesado, braçal, era realizado pelos escravos, tá certo? Então, é uma respostinha pessoal, mas eu acabei de fazer um comentário. Quem teve dúvida, quem não tinha feito, pode estar fazendo, tá bom? Aqui nós temos esse texto, né, sobre a origem da África, tá bom? A tia não vai ler esse texto, né, a tia já leu na sala com as crianças que estavam na semana passada. Essa semana vamos ler também, então observem direitinho, né? Com certeza vocês leram para fazer a atividade, aqui é a continuação. Aí aqui nós temos a segunda questão, que é sobre, né, o nosso conteúdo, e temos duas questões sobre o texto, né? Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Nós temos a primeira: literatura africana está baseada na oralidade, é verdade. B, na produção literária africana, a produção literária africana estão presentes contos correspondentes a diversas situações, trabalho, lazer, religião, etc. Verdade. Os contos de tradição não são utilizados na literatura africana. Falso. E são comuns também os cantos com desafios entre dois participantes, ao som da viola, rabeca, ganzá, pandeiros e outros. Verdade. Então, só temos o terceiro quadro falso. Pesquise uma música sobre a cultura africana, escreva o nome dela e ilustre-a. Pesquisar, gente. Pesquisa no Google o nome de uma dança, de um samba, de uma música africana, tá bom? E em seguida você ilustra, desenha, pinta. Quarta, reflita sobre o motivo de vovô Dilsami ter contado a história da moça e da serpente, registrando sua opinião sobre essa tradição. O que ainda, né, existe em alguns lugares da África, tá certo? Que o quê? Que naquela época algumas pessoas, os pais, né, eram responsáveis para escolher com quem que os filhos iriam se casar quando tivessem adultos. E hoje, na nossa sociedade, nós sabemos o quê? Que não é esse hábito. A gente, quando fica adulta, né, que já tem se formado, que tenha estudado, que tenha um trabalho, né, tem um namorado, vai o quê? Vai se casar, vai construir a sua família. Mas quem escolhe somos nós. Nós, na nossa sociedade atualmente, nós que escolhemos. Antigamente funcionava, né? Alguns pais, né, escolhiam. Os pais, era obrigação dos pais escolher com quem que os filhos se casavam. Hoje, na nossa sociedade, não. Da mesma forma que aconteceu na história, né? Que os pais escolhiam com quem se casar. Da mesma forma, na nossa sociedade, não, viu, gente?
nossa sociedade também antigamente acontecia assim, como na África, mas atualmente não. Nós, quando na fase adulta, é quem escolhemos com quem vamos nos casar. Aí a tia colocou, tem uma resposta aí, uma sugestão também, para quem teve dificuldade. Então, você pode estar colocando o quê? Que existiu esse mesmo costume, né? De arranjo de casamento na nossa sociedade, mas muito antigamente. Mas que desapareceu. Sendo a tradição hoje em dia que os indivíduos escolham com quem desejam se casar. Tá bom? Então, observem. Aqui nós temos o que motivos levaram a moça a se casar com a serpente. O que foi? A serpente transformou-se, né, gente, em um belo homem forte e bonito. E como a moça desejava escolher o seu marido, ela se apaixonou quando viu esse homem bonito e se casou com ele. Aí a sexta questão. As palavras abaixo são de origem africana. Pesquise no dicionário o significado de cada uma, depois escolha uma delas e forme uma frase. Então, é uma resposta pessoal, a frase, viu? Aí nós temos apenas o significado, mas você vai escolher duas dessas palavras depois e fazer a frasezinha lá embaixo. Babá. O que significa babá? Empregada doméstica que cuida de criança, né? Ama de leite. Caçula. Caçula é o quê? Disse do irmão mais novo, né? Do mais novo dos filhos, né? Dos irmãos. Xodó é o quê? Pessoa ou coisa com que se estabelece um vínculo amoroso, né? Um sentimento de afeto, estima, apreço, afeição. Mambebe, nós temos o quê? Companhia teatral ambulante, geralmente de atores amadores. E tanga, que é uma espécie de lençol enrolado ao corpo, usado por negros que chegaram no Brasil como escravos. Então, você pode estar conferindo. Como você sabe agora o significado de babá, de caçula, de xodó, de mambebe e tanga, você faz a frase com essas palavras, não é com significado, tá bom? Aí, nossa próxima atividade. Como foi a imigração, né, no período colonial? Como foi? Embora Portugal tenha proibido a vinda de imigrantes no período colonial, não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras, tá bom? Então, olha aí, início de resposta com letra maiúscula. Se você confundiu, apague e coloque a respostinha correta. Na segunda, escreva as características, né, dos 3 períodos do processo de imigração. Nós tivemos o auge da escravidão, o declínio da escravidão, né, e a extinção da escravidão. Então, aqui nós temos, né, pega lá no nosso livrinho uma respostinha. Mesma resposta, quem pegou, ótimo. O auge da escravidão, ok, está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico, tá bom? Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. Então, você pode estar colocando aí. Na segunda, letra B, declínio da escravidão. Quando foi? Ocorreu no período entre a proibição do tráfico, entre 1850, e a extinção da escravidão, em 1888. E está marcado por medidas que sinalizavam a abolição. Pelas leis do ventre livre, lembra a lei do ventre livre que a tia falou? A lei do ventre livre, ela declarava livre os filhos de escravas que nascessem a partir daquele período, tá bom? Agora, ele era o filho de escravo, mas eles não eram escravos, tá bom? A lei de sexagenário, que quer dizer o quê? Que o escravo, quando completava 60 anos, ele não era mais escravo, ele ia ter uma vida normal. Mas, claro, gente, com 60 anos já estava muito cansado, muito velho, porque eles trabalhavam dia e noite sem parar. E mal alimentados, tá bom? E a terceira lei, que é a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, tá bom? Que deu total liberdade aos escravos. Aí aqui nós temos a extinção da escravidão. Vamos lá conferindo, se você não fez, vamos lá fazendo. Vai desde a abolição da escravatura, meados do século XX, quando o trabalho livre assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores. E se estabeleceu um constante fluxo migratório, por isso o crescimento da migração foi muito grande. Então, confira aí por que se deu o período de extinção da escravidão. Terceira e última questão, nós temos, escreva como ocorreu a migração nas regiões sudeste e sul do Brasil em relação. Características, leia, observe essa questão, viu? Da região sudeste, ela era dispersa, quer dizer, como tinham várias fazendas de café, então o que aconteceu? Quando eles chegaram, migraram para vários lugares, não ficaram juntinhos. Já no sul, ela foi concentradora. Por quê? Porque lá eles tiveram que se juntar, formar colônias. A estabelecimento, primeira, né, fazendas de café, já existente no sudeste, e na segunda, no sul, formaram colônias, como eu acabei de dizer. A convivência no sudeste foi desde a sua chegada, e no sul foi a partir do crescimento, né,
e da necessidade de colonizar os produtos de suas lavouras. Então, crianças, confiram direitinho suas atividades, onde você confundiu, apague e coloque correto. Início de resposta, letra maiúscula, não esqueça.